Será que é possível comparar o Arduino com o Raspberry Pi? E se sim, qual deles é o melhor? Já deixa o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho e vamos entender melhor essa questão. Eu acredito que desde que o ser humano é ser humano, nós sempre tivemos comparação. Tesla contra Edison, Apple contra Microsoft, AMD contra Intel e agora o Arduino contra o Raspberry Pi. Mas por que será que essas duas placas que são tão diferentes são comparadas? Provavelmente porque elas têm o mesmo tamanho, as duas controlam componentes eletrônicos, além de serem muito populares e de fácil acesso no mercado. A maior questão nessa comparação é que essa é uma comparação sem sentido. Comparar o Arduino com o Raspberry Pi é a mesma coisa que comparar uma calculadora com um computador. É muito discrepante o foco de cada um. E é por isso que a gente precisa entender o que cada um deles faz. O Arduino é uma placa de desenvolvimento que é perfeito para o controle de motores, LEDs, módulos, sensores, servos, componentes eletrônicos, shift registers e muito mais elementos. Ou seja, ele se comunica diretamente com os componentes eletrônicos. O Arduino usa um microcontrolador, como por exemplo no caso do Arduino Uno, ele usa o microcontrolador Atmega 328P, feito pela Texas Instruments, que por acaso também faz calculadoras. Então, olha como faz sentido essa comparação. Esse microcontrolador fica tudo, o processamento, a memória, as interfaces, os registradores para comunicação, fica tudo dentro de um circuito extremamente pequeno e relativamente simples. Ele é programado diretamente pela IDE do Arduino e não possui sistema operacional. Uma vez que você programa, coloca o código, ele vai sempre fazer aquilo. Existem vários tipos e modelos de Arduino no mercado, além de outras placas de desenvolvimento. A questão é que com o avanço da tecnologia, os microcontroladores estão evoluindo muito e de forma muito rápida. Cada vez mais eles conseguem fazer coisas mais extraordinárias e são muito mais velozes. Então essa comparação que a gente está fazendo acaba sempre ficando um pouco complicada, porque um acaba entrando no que o outro faz no Arduino com o Raspberry Pi, por exemplo. Existem vários tipos de Arduino e se você quiser ver qual o melhor Arduino para se usar no seu projeto, clique no vídeo aqui do card. Já o Raspberry Pi, ele usa um microprocessador. Ou seja, se a gente comparar o Raspberry Pi com um computador, ele terá uma estrutura parecida. Ele precisa, além do microprocessador, que seria o processador realmente de um computador, ele precisa de um HD, como um cartão de memória para guardar informações, placa de vídeo para se comunicar com monitores, placa de áudio para poder gerenciar os áudios, periféricos como USB, placas de Wi-Fi, placas de Bluetooth, tudo isso juntos numa placa só. O Raspberry Pi é basicamente um microcomputador que usa o Linux, que é um sistema operacional parecido com o Windows que você usa em casa, só que ele foi aperfeiçoado para funcionar nesse microcomputador. Como ele tem todos esses periféricos e todos esses módulos, ele é um equipamento que consome muito mais energia do que o Arduino, que é um microcontrolador. Perceba essa diferença. Aqui nós temos vários equipamentos, vários módulos para fazer o computador funcionar. No Arduino a gente tem tudo embutido em um único chip. E além disso, por essas questões, o Raspberry Pi acaba sendo um equipamento mais complexo de se usar. Ainda assim, o Raspberry Pi tem pinos ali na lateral dele que podem ser usados para controlar diretamente sensores de uma forma bem parecida com o Arduino, mas normalmente ele é programado em Python e possui algumas limitações, já que a característica principal dele não é esse controle direto com os componentes eletrônicos, mas sim processamento de dados quando se precisa de muita coisa. Mas eu acredito que a pergunta mais importante que você deve estar com ela na cabeça agora: qual dos dois que eu uso? E a gente pode fazer a seguinte analogia: você não usaria um computador inteiro para fazer uma adição. Para fazer 5 mais 5 igual a 10, você não usaria um computador. Você não precisa de uma máquina extremamente potente. Da mesma forma que você não pegaria sua calculadora para acessar um vídeo como esse no YouTube. O Arduino é perfeito para comunicação com sensores, módulos e componentes eletrônicos, sejam eles simples ou complexos. Ele literalmente conversa com os componentes eletrônicos. Já o Raspberry Pi, ele é excelente para equipamentos que exigem alto processamento de dados, processamento de imagens, servidores, vídeos, Big Data, tudo isso que exige essa conexão até com APIs, por exemplo, de outros servidores, o Raspberry Pi vai fazer com muito mais eficiência. Então você simplesmente precisa escolher qual se aplica ao seu projeto, você precisa entender o que o seu projeto faz. E às vezes o seu projeto pode ser até substituído pelos dois ou usar os dois juntos. Por exemplo, se você quiser fazer apenas um carrinho andar e controlar com o rádio, o Arduino consegue fazer isso de uma forma extremamente satisfatória. Agora, se você já quiser colocar uma câmera com reconhecimento de imagem para esse seu carrinho andar sozinho, se conectar com o GPS do Google e acessar o Google Maps, por exemplo, para ele poder dirigir sozinho, com certeza o Raspberry Pi vai servir para você. Mas nada impede que você use os dois equipamentos juntos. O Arduino para falar ali diretamente com os sensores, com os contatos, por exemplo, botões, switches mecânicos, e o Raspberry Pi para fazer todo esse processamento de imagem, dados e enviar tudo para a nuvem. Os dois são equipamentos muito bons que se complementam e o importante é saber dimensionar certinho o que é necessário para o seu projeto. Com a evolução constante e rápida da tecnologia,
tecnologia, você precisa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no momento. Então por isso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão o nosso conteúdo. E se você gostou desse vídeo, também não se esqueça de deixar o seu gostei para apoiar a produção. Quer desenvolver o seu projeto ou aprender a programar? Dá uma conferida nos links disponíveis aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!